Shalom, shalom, meus amigos. Estamos de volta aqui retomando a leitura do livro de Irmiyahu, que se refere ao profeta Jeremias. E vamos dar continuidade a partir do capítulo de número 8. Estamos fazendo uma sequência de 7 capítulos por vídeo. Então, vamos dar início a esse segundo vídeo a partir do capítulo 8 até o 14. E diz assim o primeiro versículo: Naquele tempo, diz o Eterno, serão retirados de seus sepulcros os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas, de todos os habitantes de Jerusalém. Serão espalhados ante o sol, a lua e todas as constelações do céu, a quem amaram e serviram, após quem andaram e buscaram, e ante quem tinha se prostrado. Não voltarão a ser recolhidos nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra. Escolheram antes a morte que a vida. Todos que restaram dessa malvada família, os que ficarem por todos os lugares por onde os espalhei, diz o Eterno dos Exércitos. E tu lhe dirás: assim disse o Eterno, caem os homens e não tornam a se levantar? Por que então o povo de Jerusalém resvalou pela pendente da apostasia? Aferram-se a seu erro, negam-se a retornar. Escutei com atenção, mas não ouvi palavras que indicassem integridade. Ninguém se arrepende de sua maldade e se pergunta: o que fiz? Todos correm desenfreadamente por seus caminhos, como cavalos que investem cegamente numa batalha. Até a cegonha nos céus conhece o tempo de sua migração, e a pomba, a andorinha e o grou cumprem fielmente suas trajetórias, mas meu povo desconhece as leis do Eterno. Como podem dizer, somos sábios e conosco estão as leis do Eterno? Sem dúvida, trabalharam em vão as penas dos escribas. Envergonhados, aterrados e desnorteados estão os sábios por terem rejeitado a palavra do Eterno. E que sabedoria lhe resta? Por isto, darei a outros suas esposas e seus campos a novos donos, pois do homem mais simples ao mais distinguido, todos só pensam em conseguir ganhos. Do profeta ao sacerdote, todos agem com falsidade. Com leviandade, fingiram curar a ferida da filha de meu povo, proclamando: paz, haverá paz, mas em verdade não há paz. Serão envergonhados porque cometeram abominações. Entretanto, não sentem envergonhados, nem enrubescem suas faces. Por isto, perecerão entre os que caírem, tropeçarão quando chegar a hora de sua punição, disse o Eterno. Hei de destruí-los totalmente, diz o Eterno. Não sobrará uva na videira, nem figo na figueira, e fenecerão todas as folhas, porque a lei que lhes concedi violaram totalmente, porque nos quedamos imobilizados. Juntai-vos todos e entremos nas cidades fortificadas, e ali pereceremos, pois o Eterno nosso Deus decretou que devemos perecer, e águas amargas nos fez beber, porque contra ele pecamos. Buscávamos alcançar a paz, mas nada que nos favorecesse ocorreu. Ansiávamos pelo tempo de cura, mas só o terror nos alcançou.
De Dan já se ouve o resfolgar dos cavalos. Ante as vozes dos guerreiros estremece toda a terra. Eles devoraram a terra e tudo que ela contém, as cidades e seus habitantes. Eis que contra vós enviarei serpentes e basiliscos, contra os quais não funcionarão encantamentos, e eles vos ferirão, diz o Eterno. Ainda que encontrasse conforto para minha tristeza, meu coração continua desfalecido. Clama em pranto a voz da filha do meu povo, desde uma terra remota. Acaso não está o Eterno em Sion? Não mais reside ali seu rei? Por que me provocaram com seus ídolos e buscaram somente coisas vãs de terras estranhas? Já terminou a colheita, findou o verão, e não nos alcançou a salvação. Pelos ferimentos da filha do meu povo me envolve a angústia. Estou desolado e entristecido. Consternação de mim se apoderou. Não haverá bálsamo em Gilad. Não se encontrará ali um médico, porque então não foi conseguida a cura para os ferimentos da filha do meu povo. Quem dera que minha cabeça se tornasse um poço de água e meus olhos uma fonte de lágrimas, para que eu permanentemente chorasse pelos assassinados da filha do meu povo. E aqui finalizamos a leitura do capítulo 8. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo 9. Se houvesse no deserto um albergue para caminhantes, eu deixaria meu povo, dele me afastaria, porque é formado por adúltero, e constituí uma congregação de homens traidores. Eles retorcem suas línguas qual arco para disparar mentiras, fortalecerem-se na terra, porém não pelo caminho da verdade. Seguem de uma maldade para outra e me desconhecem por completo, diz o Eterno. Que se cuide cada qual do seu próximo, e em nenhum irmão confie, porque enganará um irmão ao outro e certamente divulgará calúnias do seu próximo. Sim, cada um engana a seu próximo e nunca fala a verdade. Sua língua ensinarão a só pronunciar mentiras. Esgotarão suas forças praticando iniquidades. Envolta em mentiras está a sua habitação, e por isto se recusam a me reconhecer, diz o Eterno. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos: hei de purgá-los e os farei passar por testes, pois o que mais poderia eu fazer pela filha de meu povo? Suas línguas são flechas aguçadas, que falam enganosamente para com seu próximo. Suas bocas pronunciam palavras de paz, enquanto em seu interior planejam como lhe armar ciladas. Não os haveria de punir por tal comportamento? Diz o Eterno. Contra tal nação não deveria exercer vingança minha alma? Prantearei pelas montanhas, abandonadas, e pelas pastagens tornadas em desertos, porque estão a tal ponto desoladas que ninguém por elas vem a passar. Não se ouve o mugido de gado, nem o cortar dos ares pelas aves do céu, nem rugidos de animais, pois se foram. E converterei Jerusalém em um montão de escombros e em moradia de chacais. Quanto às cidades de Judá, hei de torná-las uma desolação vazias de habitantes. Quem será o sábio que compreenderá o que aconteceu? E a quem falou a boca do Eterno, para que o possa explicar? Por que razão pereceu a terra e se tornou um deserto sem
transeuntes. E o Eterno disse: porque minha lei que expus perante eles abandonaram, minha voz não quiseram ouvir, nem segundo ela caminhar. Preferiram seguir caminhos indicados pela dureza de seus corações e correr atrás dos Baalins, como seus pais lhe haviam ensinado. Portanto, assim disse o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei este povo comer amarguras e beber água envenenadas, e os espalharei entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e farei com que a espada os persiga, até que eu os tenha consumido. Assim disse o Eterno dos Exércitos: atentai à vossa situação e chamai, para que venham as carpideiras e as mulheres sábias, que se apressem e elevem sobre nós seu pranto, para que se desfaçam nossos olhos em lágrimas e nossas pálpebras se tornem lagos, porque o som de lamento se ouve de Sião. Ó, como fomos despojados de tudo, humilhados ficamos por ter deixado nossa terra, e envergonhados por termos sido expulsos de nossas moradas. Porque a morte subiu por nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e das praças os moços. Fala, assim diz o Eterno: os cadáveres dos homens cairão como esterco sobre a face do campo, e como gavela atrás do segador, sem que ninguém a recolha. Assim disse o Eterno: não se glorifique o sábio por sua sabedoria, nem o forte por sua força, nem o rico por sua riqueza. Antes, se glorifique em me entender e em me conhecer, e saber quem eu sou, e saber que eu sou o Eterno, que pratico misericórdia, retidão e justiça na terra, porque nisto me deleito, diz o Eterno. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, em que punirei os que são circuncisos em seu corpo, mas não em seu coração. Egito e Judá, Edom e os filhos de Amon e Moabe, e todos aqueles que raspam as bordas de seu cabelo e vivem no deserto, porque se todas as nações são incircuncisas, incircuncisa em seu coração é toda a casa de Israel. E aqui finalizamos a leitura do capítulo 9. Vamos dar prosseguimento à leitura do capítulo 10. Escutai a palavra que o Eterno vos fala ao caso de Israel. Eis o que ele proclama: não buscai aprender o caminho dos pagãos, nem vos preocupeis com os astros dos céus, que tanto vos preocupam. Vãos e sem sentido são os seus costumes, pois o que adoram nada mais é que uma árvore cortada da floresta, o resultado do trabalho de um artífice com seu machado. Eles a recobrem com ouro e prata e a fixam com pregos e martelo para que não venham a cair. São como um espantalho no campo de pepinos, que não tem voz, tem que ser carregado porque não podem dar sequer um passo. Não os temais, pois não podem causar mal, assim como também não podem fazer o bem. Ninguém a ti pode se comparar, ó Eterno, porque és grandioso e imenso é o poder de teu nome. Quem ousaria não te temer, ó Rei de todas as nações? A ti é devido temor, porque entre todos os sábios da terra e entre todos os reis do mundo, ninguém há que a ti se possa comparar. Pois embrutecidas e tolas são as nações, não são mais que uma lenha as coisas vãs que os ensinam a temer. De Tarsis trazem prata em placas batidas, e de Ufaz trazem ouro.
obras de artesãos e de ourives. Azul e púrpura os ornamentam com confecções de mãos hábeis. Mas só o Eterno é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo e o Rei eterno. Ante sua ira estremece a terra, e sua indignação não pode ser suportada pelas nações. Então lhe dirás: os deuses que não fizeram o céu e a terra hão de desaparecer da terra e de sob os céus. Aquele que criou a terra por seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e estendeu os céus por sua inteligência. Ele faz com que ao som de sua voz surjam infinitas águas sobre os céus, que subam os vapores dos confins da terra, que chuvas e relâmpagos desabem e sopre o vento saindo de seus depósitos. Ante ele se mostra todo o homem tolo e ignorante, todo ourives sem vergonha de sua imagem esculpida. É falso o ídolo que ele fundiu e nele não encontra alento. São vãos, pura ilusão, e serão totalmente destruídos. Mas bem diferente é a porção de Jacó, pois Deus é o Criador de todas as coisas, para quem Israel é a tribo de sua herança. Eterno dos exércitos é seu nome. Recolhe da terra teus bens, ó tu que vives sob assédio. Pois assim disse o Eterno: expulsarei os habitantes desta terra e os atribularei, para que sintam o peso de seu justo castigo. Ai de mim, por tal desastre, profundo é meu ferimento. Mas, ao mesmo tempo, eu disse: é apenas uma doença e devo suportá-la. Minha tenda foi saqueada e suas cordas rebentadas. Foram-se de mim meus filhos e não mais os tenho. Não há mais ninguém que volte a armá-la para mim e as estender suas cortinas, porque os pastores se embruteceram por não haver buscado o Eterno. Eis porque não prosperaram e seus rebanhos se dissiparam ou dispersaram. Circula uma notícia de que com estrondo vem um país do norte para assolar as cidades de Judá e transformá-las em abrigo de chacais. Ó Eterno, sei que os caminhos do homem não são sua escolha. Ele não tem poder para direcionar seus passos quando anda. Ó Eterno, corrige-me, porém não em demasia. Não me humilhe em tua ira. Derrama tua ira sobre as nações que não te reconhecem e sobre aquelas famílias que não invocam teu nome, porque eles devoraram Jacob. Sim, eles o devoraram e consumiram e devastaram sua habitação. E aqui finalizamos a leitura do capítulo 10. Capítulo de número 11. Eis a palavra do Eterno que veio a Jeremias dizendo: escutai as palavras deste pacto e a transmitai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diz-lhes: assim disse o Eterno, o Deus de Israel: maldito seja o homem que não atente às palavras deste pacto que eu ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha incandescente, dizendo: escutai minha voz, para tudo cumprir de acordo com tudo que vos ordeno, e assim serei vosso Deus e vós sereis meu povo, para que eu torne realidade o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que emana leite e mel, como hoje ocorre. Respondi-lhe, então: assim seja, ó Eterno. E mais me disse o Eterno: proclama tudo o que te falei nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, exclamando: escutai as palavras deste pacto para cumpri-las, pois seriamente adverti a vossos pais do dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, repetindo constantemente: atentai ao que vos digo,
Contudo, eles não me escutaram, nem voltaram para mim seus ouvidos, mas preferiram seguir cada um a obsessão de seu coração perverso. Por isto eu fiz pesar sobre eles todas as palavras deste pacto que lhes ordenei cumprir, e ao qual não obedeceram. E o Eterno me disse: há uma conspiração entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram à iniquidade de seus antepassados, que recusaram escutar minhas palavras, e se dispuseram a seguir outros deuses para servi-los. A casa de Israel e a casa de Judá romperam minha aliança, feita com seus pais. Por isso, disse o Eterno, trarei sobre eles um mal, do qual não poderão escapar. E ainda que clamem a mim, não hei de escutá-los. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais fazem oferendas, mas eles não os salvarão de sua tribulação, porque são tantos teus deuses quanto o número de tuas cidades, ó Judá, e tantos altares erguestes aos ídolos abomináveis e para sacrifício a Baal, quantas são tuas ruas, ó Jerusalém? Por isto, tu não deves rezar por este povo, nem erguer por eles teus lamentos em preces, pois não os atenderei, quando clamarem a mim em sua aflição. O que tem minha amada a fazer em meu templo, após ter se comportado impudicamente com tantos e deixado de santificar sua carne? Regozijaste em praticar o mal? O Eterno te chamou por teu nome, uma oliveira frondosa, repleta de belos frutos. Mas agora, com o estrondear de um grande tumulto, te incendiou e destruiu teus ramos, porque o Eterno dos Exércitos, que te plantou, decretou sobre ti o mal, por causa da iniquidade da casa de Israel e da casa de Judá, que o fez cair sobre si ao me provocar, trazendo oferendas a Baal. E o Eterno me informou de tudo isto, e assim fiquei sabendo, pois me mostrou as ações deles. Mas eu agi como um manso cordeiro que é levado para o matadouro, e não sabia que haviam tramado planos contra mim. Vamos destruí-lo completamente, a árvore e seus frutos, e vamos cortá-lo, a terra dos seres viventes, para que seu nome não mais seja lembrado. Mas tu, ó Eterno dos Exércitos, que julgas com retidão e que testas os corações e as mentes, permita-me ver tua vingança sobre eles, porque a ti revelei minha causa. Por isto, assim disse o Eterno a respeito dos homens de Anatote, que buscam tirar minha vida, dizendo: não profetizarás mais em nome do Eterno, pois do contrário serás morto por nossas mãos. Por isto, assim disse o Eterno dos Exércitos: hei de castigá-los, pela espada morrerão os jovens, e pela fome seus filhos e filhas, e deles não sobrarão remanescentes, pois trarei sobre os homens de Anatote o mal no tempo estabelecido para sua punição. E aqui finalizamos o capítulo de número 11. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo de número 12. Tu és justo, ó Eterno, e não posso contender contigo. Entretanto, contigo arrazoarei. Porque prospera o caminho do malvado? Porque se sentem seguros os que agem traiçoeiramente? Tu os plantaste e vieram a criar raízes. Cresceram e produziram frutos. Tu estás perto de suas bocas, mais distante de seus pensamentos. Porém, ó Eterno, tu me conheces, me observas e pões à prova meu coração para verificar se está voltado para ti. Faz com que sigam como ovelhas para o matadouro e sejam preparados para o dia do abate. Até quando permanecerá a terra enlutada e fenecida todas as ervas do campo?
pela maldade dos que ali vivem. Até as bestas e os pássaros do céu são destruídos, porque dizem: ele não vê nosso fim. Se contra os que marcham a pé te exauriste, como podes contender com cavaleiros? Se numa terra que está em paz e em que pareces seguro corres perigo, como será então na matas do Jordão? Pois até teus irmãos e os da casa de teu pai se comportaram traiçoeiramente contigo. Até eles gritaram contra ti, neles não acredites, ainda que te falem pronunciando belas palavras. Abandonei meu templo, renunciei à minha herança, às mãos de inimigos entreguei os amados de minha alma, pois minha herança se comportou para comigo como um leão na floresta. Contra mim levantou sua voz, e com isto despertou minha ira. Terá minha herança se tornado uma sanguinária, ave de rapina, cercada por outras aves gritando. Conclama todas as bestas do campo, para que venham também devorar. Muitos pastores destruíram minhas vinhas, sob seus pés pisotearam-na, tornaram minha amena porção um rincão desolado. Dele fizeram um deserto, que chora enlutado. Perante mim, desolada está toda a terra, porque homem nenhum reflete em seu coração. Sobre todas as colinas deste deserto se abatem os saqueadores, porque a espada do Eterno tudo consome, de uma extremidade à outra da terra. Não há paz para nenhum ser. Plantaram trigo, mas colheram somente espinhos. Trabalharam com empenho, mas nenhum proveito alcançaram. Envergonhai-vos de vossos produtos, atingidos pela ardente ira do Eterno. Assim disse o Eterno: quanto a meus malévolos vizinhos, que desolaram a herança que destinei a meu povo Israel, eu os arrancarei de sua terra, e deles libertarei a casa de Judá. E depois disto, novamente terei misericórdia para com eles, e trarei de volta a cada homem para a sua herança, cada um para a sua terra. E sucederá que, se meu povo reaprender diligentemente seus caminhos para saber invocar meu nome, dizendo: vive o Eterno, assim como haviam aprendido a jurar por Baal, serão restaurados verdadeiramente como meu povo. Mas, se ao contrário não souberem ouvir, destruirei esta nação até a raiz, diz o Eterno. E aqui finaliza-se o capítulo de número 12. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo 13. Assim me disse o Eterno: adquire para ti um cinto de linho, envolve com ele tua cintura e não o ponhas na água. Então, em conformidade com a palavra do Eterno, adquiri um cinto e com ele me revesti. Veio então pela segunda vez a palavra do Eterno, dizendo: levanta-te, vai ao rio Eufrates, com o cinto que adquiriste e que usas em volta de tua cintura, e esconde-o lá na cavidade de uma rocha. Assim fiz e o escondi conforme me ordenara o Eterno. Após muitos dias, o Eterno me disse: vai ao rio Eufrates e busca o cinto que te mandei esconder lá. Fui então ao rio Eufrates, escavei e retirei o cinto do lugar onde o havia ocultado. Verifiquei que ele estava tão estragado que para nada podia servir. Veio então a minha palavra do Eterno, dizendo: assim disse o Eterno: assim também deteriorarei tanto o orgulho de Judá quanto o orgulho de Jerusalém, junto com seu povo iníquo,
que recusa ouvir minhas palavras, trilha o caminho de seu coração obstinado e se volto para outros deuses, para os servir e adorar, para que venha a ficar tão inutilizado quanto este cinto, que não serve mais para nada. Pois assim como um cinto envolve a cintura do homem, fiz aderir a mim toda a casa de Israel e de Judá, diz o Eterno, para que pudessem ser para mim um povo, um nome, um louvor e uma glória. Eles, porém, não me escutaram. Além disto, dirás a eles disto: assim falou o Eterno, o Deus de Israel: cada garrafa está repleta de vinho. E quando te responderem: acaso desconheceríamos que toda garrafa costuma vir cheia de vinho até o gargalo? Então lhes responderás: assim disse o Eterno: farei com que todos os habitantes desta terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém, estejam embriagados até o topo de suas cabeças. Farei com que se voltem uns contra os outros, até mesmo pais contra filhos, diz o Eterno. Não os pouparei, não me apiedarei e não me deixarei levado por compaixão evitar sua destruição. Ouve, aprestai vossos ouvidos e não vos mantenhais orgulhosos, pois assim falou o Eterno. Rendei glória ao Eterno vosso Deus, antes que escureça o que tropeça em vossos pés, sobre as montanhas ante o anoitecer, para que, enquanto buscardes luz, ele não a transforme na sombra da morte e na escuridão total. Mas se não o fizerdes, meu coração chorará em silêncio por vosso orgulho, e meus olhos prantearão, derramando-se em lágrimas, porque estará sendo levado em cativeiro o rebanho do Eterno. Dizei ao rei e à rainha mãe: sentai-vos em cadeiras baixas, pois tombaram de vossas cabeças as testeiras de vossa grandeza e a coroa, que era tão bela. As cidades do sul estão fechadas, que ninguém possa entrar ou sair, e não há quem as possa abrir. Toda Judá foi exilada, levada em cativeiro. Erguei vossos olhos e mirai os que vêm chegando do norte. Onde está o rebanho que vos foi dado, os animais dos quais vos orgulhastes? Que direis quando ele fizer com que sejais dominados por aqueles que procurastes para vos libertar e que consideráveis como amigos? Não sereis acometidos por dores como de uma mulher durante seu parto? E se murmurares em teu coração: por que me cometeram estes males? Foi pela dimensão de vossa iniquidade que foram rasgadas vossas vestes e exposta a vossa nudez. Poderiam os etíopes mudar a cor de sua pele? Ou o leopardo apagar as manchas de sua pele? Assim também poderíeis praticar o bem, vós que estáis acostumados a praticar o mal? Eu os espalharei como a palha carregada pelo vento do deserto. Este é vosso fardo, a porção que a vós destinei, diz o Eterno, porque vós me esquecestes e destes ouvidos à falsidade. Por isto hei de expor a vergonha que cobre vossas faces, porque sobre os campos e as colinas foram expostos vossos comportamentos adúlteros, vossa prostituição, vosso ato abominável. Ai de ti, ó Jerusalém, que não te queres purificar, quanto isto virá acontecer. E aqui finaliza-se o capítulo 13.
Vamos adentrar agora a leitura do capítulo 14. Palavras pronunciadas a Jeremias pelo Eterno, referentes à estiagem. Judá está enlutada e suas cidades devastadas, estão escurecidas como se terra as cobrisse. E Jerusalém ergue-se num lamento. Mesmo os proeminentes fazem seus jovens sair em busca de água. Eles foram até as poças, mas não as encontraram. Vazios voltaram os baldes que levavam envergonhados, e sentindo-se confusos, cobrem-se como enlutados, porque a terra está rachada. Sem receber chuvas, os lavradores se sentem embaraçados e se cobrem de luto. Também a corça no campo deu à luz e abandonou seu filhote, porque não há relva. Os asnos selvagens do alto dos morros sugam o ar como chacais e esbugalham seus olhos procurando por ervas. Ainda que nossas iniquidades testemunhem contra nós, ó Eterno, faz algo pelo louvor de teu nome, pois grande é nossa rebeldia, pecamos contra ti. Ó esperança de Israel, seu Salvador em tempos conturbados, porque agirias como um estranho a esta terra, como um viajante que apenas busca um abrigo por uma noite? Porque haverias de parecer como se fosse um homem vencido, alguém que, mesmo poderoso, não tem a capacidade de salvar? Pois tu está entre nós e somos chamados por teu nome, não nos abandones. Mas assim disse o Eterno a este povo: tanto amaram peregrinar, que não pouparam seus pés. Agora o Eterno os rejeitou. Relembra sua iniquidade, sobre eles fará pesar a consequência de seus pecados. E o Eterno me disse: não rezes para beneficiar este povo. Se jejuarem, mesmo assim não atenderei suas preces. E se oferecerem oferendas de elevação e oblação, não as aceitarei, pois decidi destruí-los pela espada, pela fome e pela pestilência. E eu lhe respondi: ó Eterno Deus, os profetas lhe dizem: não vereis espada alguma, nem sereis acossados pela fome, pois eu vos darei uma paz verdadeira. E o Eterno me disse: eles anunciam mentiras em meu nome. Não os enviei, não lhes dei qualquer ordem e nem sequer lhes falei. Profetizam para vós falsas visões, adivinhações, coisas vãs, e a dissídia de seus corações. Por isto, assim disse o Eterno a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, embora não tenha sido por mim enviado, mas que afirmam: espada e fome não assolarão esta terra. Estes mesmos profetas perecerão pela espada e pela fome, e o povo para quem profetizam cairá nas ruas de Jerusalém pela fome e pela espada, e não haverá quem os enterre, tanto aos homens quanto às suas esposas, filhos e filhas, e sobre eles derramarei a consequência de suas iniquidades. E estas são as palavras que lhes dirás: possam meus olhos se desmanchar em lágrimas dia e noite, sem cessar, pois alquebrada está a virgem de meu povo, tendo recebido um sério golpe. Se eu sair ao campo, encontrarei os mortos pela espada, e se nas cidades entrar, verei aqueles atacados pela fome, pois tanto os profetas quanto os sacerdotes espalharam mentiras entre o povo, porque desconheciam a palavra do Eterno. Porventura tu rejeitaste realmente a Judá? Acaso tua alma desprezou a Sião? Porque nos atingiste de forma a não termos cura. Ansiamos por paz,
mas ela não é alcançada, e por salvação, mas não apenas terror, mas há apenas terror. Ó Eterno, conhecemos nossas fraquezas e a iniquidade de nossos pais, pois temos pecado contra ti. Pela honra de teu nome, não nos condenes, nem cubras de desgraça o trono de tua glória. Lembra-te e não canceles teu pacto conosco. Haverá entre todos os povos quem faça chover? Ou os céus poderiam produzir gotas de chuvas? Não és tu que tudo fazes, ó Eterno nosso Deus? Pois somente em ti depositamos nossa confiança. E aqui finalizamos o capítulo de número 14. E até o próximo vídeo com os próximos capítulos. Shalom a todos.